Boa noite. Iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso com o tema Condutas em Reabilitação Estética em uma paciente com líquen planoral. Relato do caso. Composto por eu, Brenda, Natália Torres Calegaro e Paula de Andrade Souza. E o nosso orientador, professor Lucas Fernandes Leal. Procedendo com a apresentação, irei abordar sobre o líquen planoral. O líquen planoral é uma doença inflamatória crônica em que há uma resposta imune com agressão ao epitélio de revestimento, principalmente na camada basal, onde ocorre uma resposta imunológica mediada por células linfócitos T, causando uma degeneração das células basais, e em resposta a uma mudança na pele ou na mucosa. Existem dois tipos de líquen, somente o líquen plano que afeta pele, unhas, couro cabeludo e mucosa genital, como ilustrado na figura ao lado, onde aponta os locais de acometimento da doença. Já o líquen planoral, ele afeta a mucosa jugal, a língua, a gengiva, o palato mole, lábios e possui uma variedade de aparências clínicas, podendo também ocorrer as duas formas juntas, afetando tanto a parte oral quanto a pele. Ocorre uma forte predileção em mulheres de meia idade, entre 30 a 60 anos, e é raro o envolvimento em crianças e indivíduos do sexo masculino. A sua etiologia ainda não é conhecida, mas existem vários fatores que têm sido relacionados ao seu desenvolvimento e principalmente o estresse e a hipersensibilidade. Existem inúmeros fatores causais que são relacionados à etiopatogenia do líquen planoral, sendo os mais frequentes os fatores imunológicos, as doenças autoimunes, a diabetes, doenças intestinais, as drogas, hipertensão, infecções, materiais dentários insatisfatórios, como próteses mal adaptadas, restaurações ou dentes que contêm bordas cortantes, as bactérias do biofilme, o cálculo dentário, a predisposição genética, o estresse e a ansiedade. O líquen planoral versus reações liquenoides, as reações liquenoides, elas são reações de hipersensibilidade em que algum material restaurador ou protético, ele entra em contato com a mucosa oral e desencadeia uma resposta alérgica. Removendo esse fator de irritação, a lesão ela desaparece ou diminui sua intensidade. Como apresentado na figura 2, presente trabalho de Palma e colaboradores, a presença de uma restauração insatisfatória em amálgama ocasiona a resposta alérgica local. Já na figura 3, foi removido e feita a substituição por outro material restaurador e observado a intensidade da reação alérgica que vai desaparecendo. Também pode ocorrer reações liquenoides a medicações, devido a inúmeras medicações bastante difundidas e principalmente em indivíduos de meia idade. Clinicamente, é feita a remoção ou a troca dessas medicações como teste terapêutico para a resolução das lesões interorais. Pode não ter um resultado satisfatório, uma vez que não pode ser observado imediatamente, e sim em muitos meses ou anos após a cessação da medicação. Histopatologicamente, o líquen planoral ele apresenta características bastante peculiares e a reação liquenoide é um dos principais diagnósticos diferenciais. Portanto, é fundamental a importante diferenciação dessas lesões. O diagnóstico não deve ser feito apenas em critérios clínicos, mas em conjunto com exames histopatológicos. O líquen planoral possui 6 apresentações clínicas, sendo elas a forma atrófica, a bolhosa, que é uma forma clínica mais incomum, a papular, que é raramente observada e quando ela se encontra, ela é acompanhada de algum outro tipo de forma clínica. A forma em placa, ela se assemelha com a leucoplasia, é encontrada principalmente em pacientes tabagistas, ocorrendo em dorso de língua e mucosa jugal. A forma erosiva ela é mais significativa, pois apresenta lesões sintomáticas, como observado na figura 4, presente no trabalho de Canto e colaboradores. A lesão ela apresenta bordo eritematoso e pode gerar um desconforto ao paciente. Já a forma reticular, como apresentado na figura 5, ela apresenta finas estrias brancas que se entrelaçam e as lesões são assintomáticas. Elas apresentam presença clínica bilateral, simétrica e acometem mucosa jugal posterior na maioria dos casos. O diagnóstico ele é feito através de exame clínico associado ao exame histopatológico.
O tratamento ele consiste em uso de corticosteroides tópicos e sistêmicos, que proporcionam alívio dos sintomas. Já o acompanhamento ele é essencial para monitorar os pacientes do avanço da lesão, levando em consideração importantes cuidados de higiene oral e a substituição de materiais odontológicos insatisfatórios. O objetivo do presente estudo é estabelecer as considerações clínicas e relatar um caso clínico integrado, abordando o tratamento das lesões de líquido plano oral, o clareamento endógeno e as facetas diretas em resina composta. E vale ressaltar a importância do acompanhamento odontológico por um extenso período desses pacientes acometidos, e visando também a melhoria da estética do sorriso. Dando continuidade ao nosso trabalho, será abordado o nosso relato de caso. Paciente SB de 50 anos, sexo feminino, leucoderma, compareceu à clínica odontológica da FAESA, queixando-se de dor na bochecha e dor de dente atrás do lado esquerdo. O histórico da doença atual é de dor bilateral, hemorroida jugal com duração de 3 meses. No exame exploral, não apresentou nada digno de nota, então prosseguimos para o exame físico intraoral, e foi observado lesões em estria branquiçada bilateral, hemorroida jugal com halo eritematoso, superfície lisa, formato irregular, gengiva eritematosa apresentando dor e ardência. Como podemos ver na figura 7, está demonstrando bem essa gengiva eritematosa, bem avermelhada, né? Foi feita a radiografia periapical completa para realizarmos o odontograma. E como podemos ver, temos a ausência dos elementos dentários 18, 25, 27, 28, 38 e 48. Temos também restaurações insatisfatórias dos elementos dentários 11, 21, 24, 26, 31, 36, 44, 46 e 47. O elemento 15 ele estava areado, necessitando de tratamento endodôntico. Foi verificado também no elemento 12, tratamento endodôntico satisfatório, pino intraradicular pré-fabricado e coroa provisória insatisfatória. Já no elemento dentário 21, apresentava o tratamento endodôntico satisfatório, com restauração provisória insatisfatória e presença de coroa clínica escurecida. O elemento 22 apresentava pino intraradicular pré-fabricado, com ausência de tratamento endodôntico e coroa provisória insatisfatória. Na clínica de estomatologia da FAESA, foi realizada biópsia incisional, hemorroida jugal do lado direito e gengiva inserida superior do lado esquerdo, contendo aproximadamente de 0,2 milímetros em seu maior diâmetro. Os cortes histológicos revelaram fragmentos de mucosa revestida por epitélio pavimentoso, estratificado para queratinizado, apresentando área de acantose com projeções epiteliais em forma de serra, exocitose com área de apagamento da camada basal e formação focal de fenda subepitelial, sendo sugestivo no diagnóstico histopatológico como mucosite de interface e o diagnóstico final de plano. Para o tratamento de líquen plano, foi prescrito dexametasona elixir 0,5 mg, um frasco, recomendado bochecho de uma colher de sopa durante 2 minutos, 4 vezes ao dia, por 7 dias. Foi traçado o plano de tratamento de acordo com a vontade, limitações e expectativa da paciente, apresentando 2 opções esclarecidas suas vantagens e desvantagens. Optado o tratamento de primeira escolha, realizamos todos os procedimentos com isolamento relativo, por apresentar lesões de gengiva devido ao líquen plano, sempre com muita cautela, com auxílio do sugador, evitando contato à saliva para evitar contaminação no campo de trabalho. No elemento 15, realizamos a remoção do tecido areado e, em sequência, foi realizado o tratamento endodôntico com rotatório, cimentação do pino de fibra de vidro, seguido de restauração em resina composta e refeita a restauração que se encontravam insatisfatórias. Como demonstrado nas imagens, os elementos dentários 12 e 22 têm pino intrarradiculares pré-fabricado e foi optada a não retirada deles, com o intuito de preservar o elemento dentário devido ao pino apresentar diâmetro maior e, de modo consequentemente, pode haver 30
e fraturas na sua remoção, havendo ausência de luz no canal radicular, podendo ocorrer dificuldade de instrumentação. E assim, foi decidido pela paciente permanecer um plano de tratamento proposto. A presença de oroatrina escurecida do elemento dentário 21 optou-se por executar o clareamento endógeno de técnica imediata, seguindo um isolamento relativo a cargos de impossibilidade de isolamento absoluto. Foi retirada a resina na face palatina, exposta a âmara upar, como mostra a figura 11. Com a utilização da broca Gates, foi desobstruído 3 mm do material obturador do interior do anal. Realizou-se a confecção de tampão cervical, procederam a aplicação do ácido fosfórico 37% no interior do anal e da câmara upar por 15 segundos, aplicado o sistema adesivo Prime Bond por 10 segundos e fotopolimerizado. Como mostra a figura 13, foi aplicada a resina Flow, tendo como objetivo a prevenção da reabsorção cervical externa, uma vez que a resina Flow consegue neutralizar a acidez gerada pelo agente clareador e fotopolimerizado. Logo após, foi introduzido o agente clareador, peróxido-carbamida 37%, em seguida foi selada uma bolinha de algodão seco, colocado material selador temporário otosol, como demonstra a figura 15. A troca do agente clareador foi feita em período de 7 dias, durante 8 semanas, com a finalidade de garantir a permeabilidade da pasta dos tecidos dentais e, consequentemente, neutralizar os efeitos dos agentes clareadores em toda a câmara pulpar e também ao nível cervical com eficiência, contabilizando 8 sessões de clareamento endógeno. Na imagem, como podemos ver, tem a figura do antes e o depois do clareamento. Após o clareamento, foi realizada a faceta direta em resina composta no elemento 11 e 21. A escolha da cor foi com o auxílio da escala Vita, tendo como base o anino, como demonstra a figura 18. Em seguida, foi feita a profilaxia com pedra pómez, preparo com a broca 41-38, remoção da resina insatisfatória e se encontrava fraturada. E aí, foi inserido o fio retrator 000, colocada a teflon dos dentes adjacentes, aplicação do ácido fosfórico 37% por 30 segundos. Foi feita a aplicação do silano mais prime, associado ao silano mais ativador, inserido 2 gotas de cada em um pote DAP e aplicado nos elementos dentários com auxílio do microbrush por 5 minutos. Logo em seguida, foi feita a aplicação do Prime Bond com leve jato de ar para volatilizar e a fotopolimerização. Foi confeccionada uma muralha palatina de silicone de adição para auxiliar na preparação das facetas. A escolha da cor definida foi a resina da marca Durafil VS A3. A resina foi inserida com incrementos, teve a utilização do pincel para dar forma e contorno ao elemento dental e logo após verificamos a guia de oclusão com papel carbono. Seguindo a sequência das imagens, o acabamento foi feito com a ponta de lápis 2200F subgengival, como demonstra a figura 28, e polimento e acabamento, onde o Soflex Copion da cor vermelha e laranja. O polimento foi feito com IT DFL de cor amarela e branca, como mostrado na imagem. Na semana seguinte, nós realizamos o polimento com disco de feltro e a pasta diamantada. E aí, a imagem da nossa paciente toda feliz, satisfeita com o resultado das confecções das facetas diretas em resina composta. Como podemos analisar nessa imagem, os aninos apresentam uma alteração de cor mais amarelada em relação às facetas. E aí foi proposto o clareamento de consultório com peróxido de hidrogênio 35%. Já nessas imagens, aí está mostrando o resultado final após o clareamento de consultório. E nessas imagens, mostra o aspecto inicial antes do início do tratamento, já a figura 37,
mostra o aspecto final após todos os procedimentos. Lembrando, e foi um pedido da paciente e não mudasse a forma do dente, pois ela gostava muito desse formato. Iniciando nossa discussão, de acordo com Canto em 2010 e Cruz em 2008, eles afirmam que a etiologia do líquen plano está relacionada a estresse, ansiedade, depressão e doença autoimune. O presente caso clínico corrobora com os autores se queixando de ser estressada e tendo problemas de gastrite. Conforme afirma Silva em 2007 e França em 2019, as lesões de líquen plano se manifestam de 3 formas diferentes, que é reticular, atrófica e erosivo-ulcerativa. O tipo mais frequente é o reticular e se caracteriza pela presença de estrias de Wickman na mucosa jugal, gengiva, língua e lábios. Foi notada a presença de estrias esbranquiçadas bilateral em mucosa jugal e gengiva eritematosa, apresentando dor e ardência, causando bastante desconforto à nossa paciente. De acordo com os autores em 2010 citados, salientam que a biópsia de mucosa jugal e gengiva pode ser necessários e costumam demonstrar similaridade patológica. Contudo, os autores contrariam realizar biópsia em gengiva. Quando a gengiva é biopsiada, as características histopatológicas do líquen plano podem estar alteradas por uma gengivite inespecífica, complicando o diagnóstico. No presente caso, foi realizada a biópsia incisional em mucosa jugal e em gengiva, contendo fragmentos de dimensões favoráveis. Os autores nos anos de 2010 e 2011 citados, eles afirmam que o corticoide é o medicamento de primeira escolha, apresentando relação de custo-benefício positivo em tratamentos longos. No presente caso, após a realização da biópsia, foi prescrito dexametasona. Segundo Canuto, em 2020, e Erhard, em 2003, o clareamento interno em dentes desvitalizados promove resultados satisfatórios para os dentes escurecidos, sendo uma técnica confortável, indolor e conservadora para restabelecer a normalidade da cor dos dentes. No nosso caso clínico, foi notado o elemento dental anterior com alteração cromática, sem contraindicação radiograficamente e sendo traçado o tratamento adequado e seguro. Segundo Canuto, em 2020, e D'Ameto, em 2015, os clareadores liberam oxigênio, com consequência, começa o processo de reabsorção externa da raiz. A confecção da barreira intracoronária antes do agente clareador tem o objetivo de impedir a penetração e difusão do agente. No presente caso, foi aplicado como barreira de vedação a resina flor, impedindo ocorrências futuras. Para Soares, em 2012, e Dionofre, em 2020, um tratamento estético em dente anterior pode ser realizado através de confecção de facetas, que consiste na reprodução da face vestibular dos dentes com mínimo ou nenhum desgaste. Pode ser feita de forma direta com facetas em resina composta. No presente caso, foi esclarecido vantagens e desvantagens de cada técnica, sendo optada por ela o tratamento de baixo custo. Conforme Felipe e Baratieri em 2000 e Biava em 2013, as facetas em resina apresentam desvantagens como instabilidade de cor, contração de polimerização, baixa resistência à abrasão, acúmulo de placa, menor longevidade, necessitando de substituição ao longo dos anos. No presente caso, foi esclarecido as desvantagens, deixando a mesma ciente das ocorrências que poderá ter diante do tratamento. Cardoso, em 2011, e Ryan, em 2010, relata que o uso de opacificadores tem sido uma alternativa viável e eficaz, mascarando cores indesejadas no interior do dente. No nosso caso, não foi utilizado o opacificador e optamos pelo clareamento endógeno, para chegar na cor de referência dental desejada e assim realizar as facetas. Concluímos, então, que um bom planejamento, diagnóstico de líquen plano para que a implementação de uma correta conduta terapêutica possa ser realizada, triagem correta dos materiais, técnica de clareamento e restauração direta, promover um resultado estético e funcional altamente satisfatório, devolvendo harmonia ao sorriso e plena satisfação da paciente, olhando sempre para um todo e não somente ao dente.
Segue, então, as nossas referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada a todos.